Principalmente nos 2 últimos anos, eu trabalhei com vários experts em vários nichos diferentes e eu encontrei 5 grandes erros em cada um desses negócios que a gente foi trabalhando para melhorar. Apesar desse conteúdo ser sobre experts, eu vou falar não só para experts. Os próximos 5 erros que eu vou falar, eles não são só para experts, eles são sobre negócios digitais principalmente. Então, se você tem um negócio digital, fica até o final, com certeza isso daqui vai te ajudar. Por quê? Ao longo dos últimos 2 anos, eu trabalhei com vários experts em vários nichos. Sempre tem algum probleminha, cada negócio sempre tem um problema, né? Não tem como não haver um problema, não tem como não haver algo que precisa ser resolvido ou melhorado. Sempre tem algo que possa ser melhorado. Mas eu identifiquei 5 coisas que muitas vezes as pessoas não têm tanta noção, eles não estão olhando de fato como um negócio, para o negócio delas, e que isso pode sim atrapalhar no faturamento, na lucratividade, na consolidação desse projeto, desse negócio, desse expert no digital. Então, sem mais delongas, vamos lá para o primeiro. A primeira coisa que eu vi foi, ter um único produto é um grande problema. Por quê? Você não consegue aproveitar essa base de clientes para outros produtos, para outras soluções, para outras formas de trabalhar, de vender para essa pessoa. Sim, aqui de produtos aqui que eu quero dizer é, se você tem só um curso e você só vende um único curso e não tem outros produtos para frente, como uma consultoria, uma mentoria ou coisas do tipo, tem dinheiro que está ficando para trás. Por quê? Se a pessoa compra esse produto, o único próximo passo dela pode ser uma renovação. Mas, se o seu produto não for um produto que gera demanda de renovar, de fazer uma renovação, de contratar, de pagar de novo, de ter uma comunidade, algo que está sempre sendo realmente atualizado, a pessoa pode simplesmente deixar para lá. Ela não vai renovar. Ela vai comprar uma única vez o seu produto e você tem um produto que você só vende uma única vez. Você não tem nem recompra e nem um LTV maior. E isso é ruim, porque ao longo do tempo o seu faturamento não vai crescer. Você não vai conseguir escalar dessa forma. Sim, no início a gente precisa validar um produto, trabalhar ele, mas já ir pensando em outros produtos, seja low ticket, seja high ticket, seja consultorias, seja uma mentoria, qualquer outra forma, outras formas de monetizar realmente essa base e tentar trabalhar também essa renovação. Como você pode deixar o seu produto melhor para ser renovado, ter uma renovação maior, ter uma recompra maior. E aí a gente tem o oposto, que é ter produtos infinitos sendo vendidos. O que eu quero dizer? Eu já trabalhei com um expert que ele tinha, pelo menos ali, que eu lembro na conta da Hotmart, tinham 130 produtos cadastrados. E a maioria deles estava ativo. Mais de 70% estava ativo. Como que a gente divulga 100 produtos? 100 produtos. É tanto produto que a sua audiência não sabe a diferença entre um e outro. Principalmente se forem muito semelhantes. Fica até difícil de qual produto oferecer, em qual momento, onde que a gente vai colocar essas informações, qual que é o ponto. Tem que achar a medida certa. Depender de um único produto, vai te fazer faturar menos. Depender de vários produtos, você deixar a audiência confusa. Se você deixar a audiência confusa, eles também compram menos. Eles não sabem qual decisão tomar. Se for muito semelhante ou coisas do tipo, fica complicado da pessoa decidir o que ela vai levar. E por ser difícil dela decidir, ela decidir não levar nenhum. Como que você vai achar realmente qual que é a quantidade ideal? É fazendo o teste, tá? Essa é a verdade. Então, você pode colocar alguns produtos ali para order bumps, se você trabalha funil de low ticket, se você vende produtos um pouco mais caros, ali de 197 para cima, você pode começar colocando alguns upsells para ver o que acontece, qual que é a reação dessas pessoas. Mas provavelmente você vai ter uma esteira geralmente ali com low ticket, produto de entrada ou produto principal, produtos de high ticket como mentorias, eventos presenciais, imersões e coisas do tipo. O que você não pode é deixar sua audiência confusa com 1 milhão de produtos e nem ter um único produto. Por exemplo, o Pedro Sobral ficou muito tempo com um único produto, que era a comunidade Sobral de tráfego dele. Mas aí, ao longo do tempo, ele começou a colocar mentoria, colocou os eventos presenciais, lançou um curso de tráfego orgânico, produção de conteúdo. Então, eles viram que existe essa necessidade de trabalhar outros produtos. E quando você tem mais de um produto, mas não infinitos, você consegue
tem uma variedade de funis que você pode trabalhar e que você consegue monetizar, aumentar o faturamento da sua empresa. Se você depender, aliás, de um único funil, também não vai dar certo. Isso daqui eu vou falar daqui a pouco também. Mas veja como que a audiência vai reagindo, vê o que a audiência está pedindo, vê o que os seus clientes estão pedindo. Por quê? Se eles estão pedindo é porque eles precisam de um próximo passo. E qual que pode ser esse próximo passo? Você consegue vender? Você consegue direcionar eles para uma nova solução, para um novo produto? Talvez consiga, e aí você já tem o seu próximo produto. Só não faça sem estratégia, só para aproveitar o hype de um produto, só para lançar, nossa, eu quero muito lançar um curso de IA para o meu nicho. Cara, às vezes nem faz sentido lançar um curso de IA para o seu nicho. Às vezes. Tem que ver, tem que avaliar, tem que ver se seus clientes compram, se a sua audiência compra, se isso gera desejo na sua audiência. Porque se não gerar desejo, você está criando só um produto que pode sim vender um pouco, mas ele não vai, no longo prazo, ele não vai ter sentido nenhum. Não tem uma estratégia por trás. Tem que ter uma boa estratégia. E falando em estratégia, a gente vem para um outro tópico aqui, para o erro número 3, que é o seguinte: se você depende só de uma única rede social, teu negócio corre muito risco de quebrar. Pensa só, uns anos atrás, o Twitter foi banido durante um tempo aqui no Brasil, né? Então, isso já deixa um alerta. Opa, isso pode acontecer com outras redes sociais, caso elas não façam o que o governo está desejando. Logo, se decidem bloquear o Instagram, por exemplo, e você só usa o Instagram para vender, o que acontece com o seu negócio? Vai continuar crescendo? Vai continuar vendendo? Talvez tenha uma queda, ok, né? Porque muito faturamento vem realmente ali, às vezes, do Instagram, do Facebook, afins. Mas, se você só depender de uma única rede social, seu produto, seu negócio pode simplesmente morrer da noite para o dia. Então, uma coisa que eu gosto sempre de trabalhar, no mínimo, aqui nos projetos, é de ter Instagram, YouTube e newsletter. Aqui eu falo newsletter, mas vai muito do comportamento do seu público, tá? Alguns públicos vão reagir melhor a grupos de conteúdo, grupos no WhatsApp, algumas comunidades. Então, tem que avaliar. O ponto mais importante é, tenha esse lead cadastrado. Não fique só com a audiência orgânica das redes sociais. Só quem está te acompanhando ali no Instagram, só quem é seu seguidor ou inscrito no seu YouTube. Porque os ativos, na verdade, estão dentro dessas plataformas. Se elas pararem de existir, você não tem mais esses ativos. Então, sempre arrume um jeito de cadastrar eles, seja numa lista de leads, seja em um grupo de WhatsApp. De alguma forma, capte esses leads, mantenha eles dentro da sua base. Por quê? Caso alguma coisa possa acontecer, você já tem tudo salvo. Seu negócio não vai... Ele pode sim ter uma queda, mas ele ainda vai conseguir existir. Ele ainda vai continuar mantendo um certo faturamento. Agora, se você ficar refém de uma única rede social, você pode estar correndo um grande risco. E aí agora a gente entra no quarto tópico, que é o seguinte: todos esses para trás, alguns experts, eles não percebem, simplesmente porque eles estão no dia a dia, eles estão na operação. E se eles têm que fazer o marketing, o comercial, produção de conteúdo, página, copy, tráfego, é tanta coisa que tem que ser feita que às vezes ele não consegue perceber esses pontos, esses erros. Então, para mim, o quarto erro aqui é claramente fazer tudo sozinho. Que seja ter uma equipe própria, sabe? Ter um copywriter, ter um gestor de tráfego, sabe? Ter essas pessoas dentro do seu negócio vai ajudar muito mais você a ter tempo para ser mais estratégico, para conseguir visualizar melhor algumas coisas que podem estar acontecendo, simplesmente porque você às vezes não quer abrir mão, às vezes, sei lá, de uma parte do faturamento, de pagar uma pessoa, de, nossa, vou ter que gerenciar a equipe. Sim, vai ter que gerenciar a equipe. E se você não tiver, se você não quiser gerenciar a equipe, você tem que ter alguém que vai fazer isso. E aí entra muito a parte de coprodutores, agências e afins. Fazer tudo sozinho, estratégico, operacional, você tem uma equipe e ainda tem que fazer gestão dessa equipe, produzir conteúdo, é tanta coisa que fica difícil ter uma visão 360 do projeto, de ter uma visão às vezes estratégica dentro do negócio. Então sim, fazer tudo sozinho pode sim ser um erro. Dá para fazer com uma equipe enxuta. Não estou falando para você sair contratando 10, 20 pessoas de cara, não. Não é isso. Mas ter pessoas estratégicas dentro do seu negócio, principalmente que te tiram do operacional mais pesado, pode te ajudar muito. Por exemplo, eu fui fazer copy para um lançamento outro dia e foram quase 200 copies, no mínimo, porque era um lançamento maior. Então,
200 copies, imagine escrever 200 copies, sendo roteiro de anúncios, roteiro de CPL, página de vendas, conteúdo, se tiver que ajudar em alguma coisa, trazer essas ideias, e-mails, mensagens de WhatsApp, é tanta coisa que alguma coisa pode ficar para trás. E às vezes é alguma coisa importante. Como é que você vai parar e ficar olhando, analisando os dados, por exemplo, do tráfego, analisando as taxas de conversões, analisando as respostas dos leads? Sim, eu tenho uma coprodutora e aqui eu sempre sugiro realmente o primeiro passo para contratar é um bom coprodutor, uma boa coprodutora, alguém que realmente vai ser um parceiro, não qualquer pessoa, porque tem muita gente que não faz um bom trabalho, não tem nem essa visão estratégica de negócios, só tem uma visão de fazer caixa, fazer um lançamento, fazer o próximo lançamento, não tem construção de longo prazo, aí realmente não vai performar tão bem. Mas se você encontra um bom coprodutor, um bom estrategista, uma boa coprodutora, uma boa agência, o seu negócio ele vai crescer muito. Aqui eu gosto muito de trabalhar da seguinte forma, né? Do nosso lado a gente fica com toda a parte de marketing e vendas, então copy, tráfego, comercial, criação de páginas, criação das automações, gerenciar o e-mail marketing, tudo isso fica com a gente. O expert vai ficar por conta do que ele realmente precisa fazer, que só ele pode fazer. Produzir conteúdo, gravar e entregar os produtos, atender os alunos e clientes dele, porque aí ele tem esse tempo para conseguir até, olha só, presta atenção, porque assim a gente consegue também deixar o expert com mais tempo livre para produzir conteúdo em outras redes sociais. Aí a gente consegue sim ter um bom negócio que vai crescer. Porque fazer tudo sozinho é muito complicado. E se você estiver procurando uma coprodutora, alguém com visão estratégica de negócio, no primeiro link aqui da descrição tem o formulário de aplicação para experts aqui da nossa coprodutora. Preenche lá, que a minha equipe vai te chamar. E aí agora a gente vai para o último tópico, para o último erro. Que pelo que eu vi é depender só de lançamento. Se você depende só de lançamento, você tem um único funil, uma única forma de aquisição de clientes e não tem como um negócio crescer só de 3 em 3 meses. Seu negócio tem que crescer ao longo do tempo. Ele tem que faturar constantemente, mês a mês, principalmente se você ainda estiver fazendo alguns lançamentos ainda menores. Tem que achar uma forma de monetizar isso mais rápido, mês a mês. Entrar faturamento, mês a mês, entrar faturamento. Seja colocar lançamento pago a cada um mês, a cada 2 meses, principalmente no início, para gerar um caixa. Colocar um produto low ticket, ou às vezes até, né, como eu falei, colocar uma mentoria para te dar um caixa um pouco maior durante esses lançamentos. O problema é, se você tiver um único funil, só fazer lançamento, não fazer captação de lead constantemente, não vender produtos mais baratos para captar mais clientes para depois vender algo mais barato, mais caro, para vender algo mais caro. Seu negócio está refém ainda, assim como na parte anterior de uma única rede social, de um único funil. Não que esse funil vai parar de funcionar, não que ele não deva existir, mas se você depender só dele, o seu negócio está travado, ele não vai para frente, ele fica estagnado naquela mesma forma. E se você não colocar novas formas de atrair clientes, atrair audiência, vender para pessoas, ter faturamento constante, fica difícil porque o seu caixa vai acabando ficando apertado. Eu gosto muito de trabalhar com funis low ticket e depois indo para os produtos principais, fazer lançamentos pagos. Eu gosto muito dessa forma. Se você coloca isso, mês a mês você já tem um faturamento. E nem estou falando de um low ticket para ficar no 0 a 0 só para trazer cliente, não. Eu estou falando de um low ticket que já traz lucro e aí quando vai fazer um lançamento, essa base ela já está muito mais pronta para o produto principal. Eles já confiaram no expert uma vez, eles podem confiar novamente, principalmente se o seu primeiro produto foi muito bom. Você já consegue vender um próximo produto, ou seja, o mesmo cliente já te deixou mais dinheiro. Mas o lance aqui então a gente teve o funil de low ticket e depois a gente passou para o funil de um lançamento pago ou até mesmo um lançamento gratuito. Todos eles funcionam bem. O problema é se você ficar refém de um único funil. Aí sim, teu negócio ainda está travado, precisa realmente de uma estratégia, uma visão de negócio, uma visão de ecossistema para dentro dele. Então, arruma essas 5 coisas, que são depender de um único produto, tenha mais produtos, mas tenha mais, mas não infinitos. Se você tiver produtos demais, sua audiência pode ficar confusa e não vai vender tão bem quanto a gente esperava. Não dependa de uma única rede social, esteja presente em mais lugares, ache mais formas de criar audiência, de gerar demanda, porque só assim o seu negócio vai continuar crescendo independente do que aconteça. E aqui
E cá entre nós, o YouTube ele é muito bom para gerar demanda qualificada. Então, trabalhe bem no YouTube. Não fique tentando fazer tudo sozinho só para ficar com um pouquinho a mais de dinheiro. Se você contratar boas pessoas, boas empresas, bons coprodutores, boas coprodutoras, o seu negócio ele vai crescer, vai faturar tão a mais que vai sobrar muito mais dinheiro no seu bolso. Mas fazer tudo sozinho vai te travar. Você não vai conseguir escalar como você quer. E por fim, não fique dependendo só de lançamento. Coloque novos funis dentro do seu negócio para ele ter canais de aquisição, canais de vendas recorrentes, caixa entrando, faturamento entrando mês a mês, porque assim seu negócio ele fica mais estável e consegue ter mais fôlego para crescer. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, fala aqui sobre o que mais você quer saber sobre o mundo de lançamentos, marketing digital e fundos de venda. E até o próximo vídeo.